Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa homilia diária, que partilhamos a Palavra de Deus todos os dias, aqui no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Hoje é domingo, dia do Senhor, e neste domingo nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nesse dia de grande festa para a nossa igreja, vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo nos traz duas grandes reflexões. A primeira delas é que nós ouvimos no Evangelho a pergunta que Jesus dirige aos discípulos nesta ocasião e a mesma pergunta que Jesus dirige também a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus pretende muito mais do que uma resposta teórica, mas uma resposta experiencial, de uma experiência com Jesus. Jesus não quer teorias sobre ele, Jesus não quer respostas prontas sobre ele, mas Jesus quer uma resposta de acordo com a nossa vivência para com ele. Quando Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando aos discípulos de ontem e de hoje: o que eu sou para você? Qual é a importância que eu tenho na sua vida? Que lugar Jesus ocupa na nossa história? Que ao longo desse domingo a gente possa pensar nisso, refletir sobre isso. Para mim, quem é Jesus? Qual é a experiência que eu faço de Jesus? Qual é a importância que Jesus tem no cotidiano da minha vida? A outra reflexão que surge nesta solenidade é do quanto Deus pode usar de alguém, mesmo diante das suas limitações. Se pensarmos em Pedro e Paulo, vemos pessoas que têm as suas limitações. Pedro, um pescador, um homem bruto, rude, impulsivo, e muitas das vezes acaba pagando preço por essa impulsividade. Paulo, alguém que era perseguidor dos cristãos. E, no entanto, mesmo diante das limitações desses homens, Deus faz deles duas grandes colunas sobre a qual ele edifica a sua igreja. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não escolhe aqueles que são perfeitos, aqueles que já estão prontos, mas Deus nos chama e nos escolhe mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas misérias. E do pouco que temos para oferecer a Deus, Ele faz muito.
Portanto, sejamos sempre abertos e disponíveis às missões que Deus nos confia, ainda quando nós nos achamos incapazes de realizá-las. De fato, o somos, mas aquele Deus que nos chama é o Deus que também nos capacita para responder a esse chamado. Que por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.